professor Rodrigo na área, isso aí, mais um episódio do nosso podcast Caminho da Aprovação. Você sabe que esse podcast está disponível para você com todos os episódios lá no YouTube, no Resolvendo a Química, onde você tem uma playlist chamada Caminho da Aprovação, ou no Spotify e no Apple Podcasts. O Caminho da Aprovação, você tem que lembrar que ele não é uma linha reta, ele tem curvas, subidas e descidas, alguns buracos pelo meio, e nada melhor do que aqueles alunos que já passaram por isso para poder te contar um pouquinho de como esse caminho é e como te ajudar a pegar um atalho e, em termos químicos, usar um catalisador para chegar até a sua aprovação. Minha convidada de hoje, meu Deus, eu tenho tanto orgulho dela, gente do céu, sério. Por quê? Porque ela, pensando aqui, que fez curso de específica comigo, talvez tenha sido a primeira pessoa a passar em medicina dos meus cursos. Yeah! Assim, ó, aqui no Resolvendo, eu nunca apresento o convidado, porque nada melhor que você mesmo, né? Nada melhor que você para contar a sua história e para se apresentar. Se apresente, diga o que você faz, aonde. Fale um pouco da sua história para esse povo. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Foi muito bom estar aqui. Olá para todo mundo que nos ouve ou nos assiste. Meu nome é Janaína Fischer, eu tenho 21 anos e eu estou no segundo ano de medicina da UFPR. Eu fiz 2 anos de cursinho, 2 anos muito intensos para passar e hoje eu estou aqui. Faz medicina na Federal de Toledo, né? Isso. Boa. Jana, conta um pouquinho desses seus 2 anos de cursinho, como você começou, acertos e erros, assim, que eu acho que a galera precisa entender que, tipo, a história, cada um tem a sua, cada um tem seus problemas, cada um tem suas individualidades, mas alguns erros e acertos são muito semelhantes. É, conta um pouquinho pra gente alguns acertos, alguns erros, se quiser contar desde o comecinho ali da graduação, do cursinho, fala pra galera aí um pouquinho. Então, eu comecei o cursinho muito perdida, na verdade. Acho que é um pouquinho incomum isso, porque eu vim de uma cidade pequena, que só tinha escola pública, nem existia cursinho lá, e até o ensino médio nunca falava de vestibular, a gente conversava sobre Enem uma vez por ano, então eu não conhecia muito isso. E depois que eu terminei o terceiro ano do ensino médio, que eu fui começar a conhecer um pouco melhor. Então eu cheguei no cursinho muito perdida, para mim foi muito diferente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas passam por isso. Eu precisei mudar de cidade, morar sozinha, morar numa cidade que eu não conhecia ninguém, que era uma cidade grande para mim, porque eu sempre morei no interior, meus pais são agricultores. E eu cheguei num colégio que as aulas eram muito diferentes do que eu estava acostumada, a aula de cursinho era insana. Eu não conseguia me localizar no material a partir dos módulos, hoje eu dou risada, mas no começo foi bem triste. E eu acho que por eu estar tão perdida assim, foi uma coisa que me ajudou, porque eu sempre escutei muito o que os professores e os diretores falavam. Então, muitos erros que alguns alunos cometem, eu acabei não cometendo. Porque, por exemplo, primeira semana de aula, um professor falou: Ah, não perca um tempo com resumo, foque em fazer questão. Então, desde o primeiro dia de aula, eu não cometi esse erro. Eu fazia questão e ia tentando me adaptar a isso. Outro professor falou: Para vocês conseguirem entender um conteúdo avançado, vocês têm que saber o conteúdo básico. Então, eu que não tinha praticamente base nenhuma, para mim era muito difícil saber o básico. Então, praticamente no primeiro ano de cursinho, eu só ignorei o conteúdo mais avançado, aquilo que era de uma questão de segunda fase, que era de uma questão específica, porque é humanamente impossível você aprender tudo do nada em um curto período de tempo. Então, essas coisas que iam me falando e eu ia ouvindo e aplicando, eu tenho certeza que foram fundamentais para mim. Você poderia dizer alguma coisa para quem está começando, que está perdido, que está começando uma nova trajetória, seria isso. Escute os professores, cada professor sabe da sua matéria, o que é importante. Os professores geralmente dão esse direcionamento, ó. Até aqui vai o conteúdo básico, isso aqui é mais direcionado para essa prova, isso para outra. Então, escutar o professor, escutar o diretor, o coordenador do cursinho faz toda a diferença, porque eles trabalham com isso, eles sabem mais do que a gente. Então, eu ter escutado isso, eu tenho certeza que fez toda a diferença.
É. Outra coisa também que eles me falavam e que eu segui foi fazer cronograma. Nossa, ter um cronograma, que inclusive o diretor do cursinho me ajudou a fazer, para eu saber quais matérias estudar, o que eu devia fazer em cada dia, quanto tempo destinar para cada matéria. Eram coisas que eu não imaginava e que fizeram toda a diferença, porque chegava o final de semana e eu conseguia ter um controle mais ou menos do que eu tinha conseguido estudar ou não. Meu, isso é muito legal. Eu espero que a galera escute você falando essas coisas, porque é exatamente isso. A gente, prof, às vezes parece, tipo, ah, o cara já tá ali formado, o cara já tem a carreira dele, o que que ele sabe do que a gente tá passando? Só que profs como eu, que escuta os alunos, que para com vocês no corredor e fica conversando, ou tem outros profs que fazem isso. A gente sabe a história de muitos alunos, então quando a gente fala, ó, esqueça resumo e vá fazer exercício, não é porque a gente está escolhendo um ou outro, é porque a gente sabe que fazer resumo mata o teu tempo, né? Isso que a Jana falou é super importante. O cronograma é importante, a organização. Tu sofreu com alguma coisa com deixar a matéria acumular? Como é que tu lidava com isso? Chegou a deixar a matéria acumular assim, virou aquela avalanche ou não? Então, eu considero muito diferente os 2 anos de cursinho que eu fiz. No primeiro, eu estava conhecendo tudo. Então, no primeiro, eu algumas matérias às vezes eu deixava, porque eu pensava: "Ah, química é específica, eu tenho dificuldade em química, então tudo bem se eu ficar 3 horas fazendo química, mas eu não gosto tanto de geografia, então não vou estudar, não vou fazer essas questões de geografia". Eu fiz isso no primeiro ano e com certeza foi uma coisa que fez diferença, que foi uma coisa que no segundo ano de cursinho eu não fiz. Então, no segundo ano, acho que é melhor eu falar dele, eu tentava ter o tempo limite para cada matéria e fazer o que eu conseguisse da melhor forma dentro desse tempo. Porque, inclusive, até o senhor falava que é melhor fazer 7 questões bem feitas do que você fazer as 17, que às vezes você passava e não conseguia terminar. E não consegui fazer outra matéria. Então eu tentei seguir isso bastante. Eu deixar acumular, não deixei no segundo ano justamente por isso. Porque eu tinha um tempo limite, eu tinha 1 hora para fazer os exercícios da aula da manhã de química, passava essa 1 hora eu ia para a próxima matéria, não importava o quanto eu tivesse feito ou não. Então, isso foi muito bom, porque uma coisa que pega muito, que eu cometi de erro no primeiro ano, nos primeiros vestibulares, foi chegar na véspera da prova e começar a pensar: "Nossa, eu não estudei aquele conteúdo, meu Deus, como que é a fórmula que calcula aquilo lá? Nossa, se eu tivesse feito aquele exercício", sabe? Chega antes da prova e você começa a lembrar tudo que você não fez. E não é assim, antes da prova a gente tem que estar lá consciente que a gente fez tudo o que podia até o momento e que vai aplicar o que sabe, porque querendo ou não, o psicológico influencia muito na hora de você fazer uma prova. Então, nesse segundo ano que eu fiz isso, de ter o tempo para cada matéria e estudar o mínimo de cada matéria durante a semana, quando chegou na hora de fazer os vestibulares, eu estava tranquila. Nossa, a prova que eu fiz, que eu passei, eu estava totalmente tranquila. Não me abalou em nada ter questões que eu não sabia, porque eu sabia que o que eu tinha feito e que eu sabia, eu ia acertar, porque eu realmente tinha estudado aquilo. É muito engraçado. Eu lembro do dia que você, uns dias antes, você fez foi fazer a prova, você fazer a prova, ou depois, eu não sei. A gente estava discutindo alguma coisa que você falou algo assim. é, Parecia que a prova tinha sido feita para mim, ou parecia que era a minha prova, alguma coisa assim. Eu, é, é, Tem essa sensação, né? Parece que a prova, você chega na prova, você resolve as questões tipo, uou, parece que essa questão eu fiz ontem. E acho que foi depois que você falou, nossa, professor, parecia que essa prova tinha sido feita para mim. E aí, a hora que você me falou isso, eu falei, uou, passou. Passou, porque quando o aluno tem essa impressão, é aprovação, né? E tu focou, deixa eu perguntar, que agora eu não lembro muito, que já faz algum tempo, o prof tem tanto aluno, é, você focou federal, 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 você fazia Unioeste também, né? Eu fazia a Federal, Unioeste e o EPG. Tá. E eu selecionei essas 3 provas porque foram as que eu tinha maior chance, sabe? Não adiantava fazer muitas provas. E daí, dentre essas 3, o EPG e Federal eram as que eu via muita evolução. Acho que é fundamental a gente ver o resultado na prova e ver no que você está melhorando. E daí, entre Federal e o EPG, eu gostava mais e me adaptava mais ao estilo de prova da Federal.
mas resolver questões de prova eu resolvi da UEPG e da Federal. Eram as 2 provas que eu foquei mais. Como é que você via essa evolução? Fazendo as provas, fazendo simulado? Como é que você fazia? Então, eu acho que é num geral. Primeiro, e que a gente mais percebe pelo resultado das provas mesmo. Por exemplo, da UEPG, da metade do ano, eu estava em 512 e fui para a 50ª posição. Foi uma posição que, tipo, uma prova que eu percebi que eu cresci muito rápido e que talvez eu tivesse Uhum. chance. Então, foi uma prova que eu decidi focar. A federal, de um ano antes de começar o cursinho, que eu tinha zerado 4 matérias, no outro ano eu fiquei de uma questão para passar para a segunda fase. Então, dava para ver a evolução. Mas além disso, eu acho que é muito importante a gente diariamente se estimular, sabe, prof? Ah, eu consegui fazer essa lista de questão, meu Deus, eu acertei 10 questões. Isso é um motivo de você ver a evolução. Nossa, essa questão, quem já tá há mais de um ano no cursinho, ano passado eu não conseguia fazer, mas esse ano, mesmo que seja a mesma questão, se você consegue fazer, é porque você tá melhorando, sabe? Uhum. E eu tentava ver esses pequenos detalhes. Nossa, uma fórmula de química que eu não entendia de jeito nenhum, no outro ano eu conseguia fazer o exercício, ou eu ia tirar uma dúvida e eu entendia. Então, isso é um motivo de ver evolução também. E com certeza os simulados ajudam bastante, mas essa questão diária é fundamental, porque você vai percebendo que você vai ficando pronto. E, como eu falei, quando você percebe que você tem essa sensação de que você tá fazendo o seu melhor e você tá melhorando, você vai mais tranquilo para fazer uma prova. Não, sensacional. E sabe, isso é um ponto que a gente tem que bater, focar nas pequenas vitórias, porque é exatamente isso que você falou. Ah, é uma questão que ano passado eu não consegui fazer, esse ano eu consegui, uhul. Ah, essa questão eu tô me batendo bastante, mas você conseguiu fazer? Consegui. Ótimo, né? Que bom que você conseguiu resolver e aprender com ela. Meu, que legal, que legal. Deixa, assim, ó, as perguntas são muito parecidas, o prof sempre tenta levar algumas perguntas parecidas para a galera comparar as histórias de todo mundo que veio aqui. Você é uma pessoa muito tranquila, mas no final, não sei se nem se eu posso falar isso, mas no final eu vi você um pouco nervosa em determinados pontos, de até escorrer umas lágrimas, eu até chorava junto com você. É, de escorrer umas lágrimas e chegar tipo, professor do céu, eu não sei. Você teve que lidar muito com o emocional durante esses 2 anos. Como você se sente assim emocional hoje, já na medicina, tranquila, e olha lá para aquele emocional vestibular, estudar. Como que você se vê assim, tipo, você acha que você superou muitas coisas? Você acha que você mudou a forma de ver, de falar? Que Nossa, você tá, como você tá se vendo assim, como é que você trabalhou com isso lá no cursinho? Porque o emocional é sempre muito importante numa preparação, né? então, durante o cursinho, eu acho que foi fundamental eu começar a fazer atividade física da metade para o final do cursinho. Eu fui obrigada, não era uma coisa que eu queria, não foi uma coisa que eu percebi por livre e espontânea vontade. Chegou o momento que eu fui falar com o diretor do cursinho, que eu precisava de ajuda, ele ligou para minha mãe e a minha mãe falou: se você não for fazer alguma coisa a partir de hoje, você não faz mais cursinho, acabou. Porque eu estava tão Hum. focada, eu não queria perder 1 hora do meu dia 3 vezes por semana para ir fazer academia, porque, meu Deus, eu não vou conseguir terminar tal lista de exercícios. E esse é um pensamento muito errado. Depois que eu comecei a fazer, eu conseguia ter mais controle. Mas mesmo assim, durante épocas de prova, eu ainda ficava nervosa. E uma coisa que eu tentava fazer era, por exemplo, 3 dias antes da prova eu não estudava mais. Era uma coisa que Uhum. me ajudava a acalmar, sabe? Porque eu ia fazer um exercício, aí parecia que eu tinha ficado burra, que eu não lembrava nada, que eu não acertava, que eu não entendia, e aí eu começava a ficar mais nervosa ainda. Então eu tirava o tempo para descansar, sair com os amigos, ir no cinema, fazer qualquer coisa, menos pensar em prova, porque o que a gente tinha estudado, já tinha estudado. E hoje, olhando para trás, eu me sinto muito mais madura e com certeza a aprovação no vestibular foi um diferencial para eu me sentir mais segura. Porque eu sei que as coisas acontecem. Quando você vai, você tem um objetivo a seguir e você vai fazer o que for preciso para chegar nesse objetivo. E se você fizer isso de tal maneira que quando chegar lá você estiver com a consciência tranquila do que você fez, vai acontecer.
Então hoje eu me sinto muito mais segura, até para fazer provas de faculdade, eu não fico nervosa, porque eu sei, eu estudei o conteúdo, não tem por que eu ficar me auto-sabotando e pensando: "Ai, se cair aquela coisa eu não sei, se cair isso eu não sei". Não adianta, eu estudei, eu fiz o que eu tinha para fazer e agora não adianta ficar pensando no que já passou, eu tenho que fazer o que tá ao meu alcance. Então foi uma coisa que, nossa, eu acho que eu melhorei muito. Ah, e isso é muito legal de escutar. Atividade física é importante. E que bom! Não foi uma estratégia muito saudável da sua mãe falar, tu vai sair do cursinho se tu não fizer uma atividade física? Mas funcionou, né? É, porque você foi forçado a fazer uma coisa. Tudo bem, não é muito legal a gente ser forçado a fazer atividade física, mas você foi forçada a sair um pouco, tirar a tua cabeça do cursinho. Porque o que a gente vê hoje, e alguns casos que já passaram por aqui, é da galera ficar muito sobrecarregada de conteúdo, sobrecarregada de coisa, e não ver o tempo passar, por exemplo, que foi algo que você também fez que te ajudou, foi dar limite de tempo por matéria. Porque, por exemplo, às vezes eu sento aqui e vou fazer uma coisa, e quando eu olho no relógio, se passaram 2 horas, e eu não saí daquela alguma coisa. Eu falo, meu Deus, perdi meu dia. Agora foi. Agora eu não consigo fazer mais nada. Acabou minha semana. E pior que tem vezes que se isso acontece na segunda-feira, parece que a tua semana acabou, né? Então o que a Janaína fez de achar, mesmo que forçada no primeiro momento, depois chegava lá com roupa de academia, com não sei o que para tomar, ia pra academia com um negócio cheio de água, né? Isso que você fez depois te ajudou bastante, né? Você ainda tá com esses hábitos acadêmicos, de academia, tipo, bodybuilder? Não, não consigo ficar assim, tipo, eu fico muito estressada se eu não fizer nada. Nem que seja sair pra correr meia hora quando não dá tempo, mas fazer alguma coisa. Galera, escute bem, ela mora em Toledo. Ela sai pra correr em Toledo. Faz 75 graus Celsius nessa cidade. Não tem um vento. Quando tem vento é vendaval. Mas tudo bem, ela sai correr 30 minutinhos. Isso é ótimo. Que hábito legal que você acabou criando, né? E essa dica que ninguém falou. Essa dica que ninguém falou. 3 dias antes da prova, não fazer nada. Meu, faz sentido total. Tá? Faz sentido total. Por quê? Porque tu aprendeu tudo que tu tinha que fazer, o máximo que tu podia fazer, tu fez. Né? Não é 2 dias antes da prova que vai te, sei lá, te salvar ou te ensinar coisa do zero. O que geralmente o prof faz é exatamente isso. Quando eu faço intensivo, eu nunca faço para terminar na sexta, eu sempre faço para terminar tipo na quarta, na quinta, se a prova é no domingo. Para dar 3 dias certinhos para a galera dar uma descansada, né? Mas sem pensar. Isso que você falou foi algo legal que a galera que está ouvindo quiser começar a fazer teste em simulado, vale a pena. Antes de fazer o simulado, 3 dias, não faz mais nada. Larguei. Só para ver, né? Larga tipo na quinta, sexta, sábado, domingo, faz o simulado. Só para ver, né? Uma vez pelo menos que isso talvez funcione. Legal. Eu tô aqui, ó, anotando tudo que você tá fazendo. A galera que tá em casa, que tá assistindo no YouTube depois pode ver, ó. O prof anota tudo que a Janaína tá falando, só para fazer algumas perguntas e algumas abordagens. Vamos lá. Tem uma pergunta que eu tô fazendo pra galera que é sensacional. Então vamos lá. Agora imagine a seguinte situação. Você tá andando pelas ruas de, sei lá, Toledo, de Pato Branco, lá onde você morava antes, foi pra lá e daí você esbarrou com a Janaína antes de entrar no cursinho, tá? Você agora, fazendo médio, Toledo, esbarra com a Janaína antes de fazer o cursinho. O que que você daria de dica pra ela quando ela te visse? Primeiro que ela vai olhar pra você, né, toda poderosa, toda medicina, e aí vai falar, uau, essa sou eu, caraca. O que que você fala pra ela? De dar de conselho pra ela de vida de cursinho. Nossa, é difícil, mas eu acho que o principal seria confie em você, sabe?
confia no que você está fazendo, confia no teu estudo, que vai dar. Não adianta você se sentir insegura, você sentir que você não fez o suficiente. Confia, faça o que tem que fazer, mas confie nisso. Acho que isso é o principal, porque difícil vai ser de qualquer forma, mas quando você faz e você tá consciente do que você tá fazendo, faz a diferença. E eu repito isso tantas vezes, porque foi uma coisa que eu fiz. Antes de começar o segundo ano de cursinho, eu pensei, eu quero chegar ao final do ano e a aprovação eu queria com certeza passar, mas esse não era o meu objetivo. O objetivo era chegar em dezembro, quando as aulas acabassem, e eu falar, eu fiz tudo o que era possível era eu estar com a consciência tranquila, porque eu, no final do primeiro ano, eu não estava. Eu estava com a consciência pesada, porque alguma redação eu não fiz, e bem aquele tema caiu na prova. Ah, uma questão que o professor passou, eu não fiz, ou tal matéria eu não estudei e caiu na prova. Então, eu queria chegar no final do ano e estar com a consciência tranquila de que eu fiz tudo o que eu podia fazer. E foi incrível como eu cheguei para fazer as provas com essa consciência tranquila. Cheguei para fazer um vestibular, para fazer uma redação com a consciência tranquila de que eu tinha feito tudo. É, cara, eu tô impressionado, assim, eu tô muito de cara com essa situação, porque, tipo, é algo que faz total sentido e que a gente às vezes não consegue perceber, né? Que a gente tá fazendo o possível. Às vezes a gente já faz o possível e tá achando que não fez. E acaba que o achar que não fez é pior do que ter reparado que fez. Que, que legal, eu tô. Nossa, eu tô tendo uma lição. Galera que tá assistindo, que tá ouvindo, eu tô tendo uma lição. Como qualquer episódio que o prof sempre aprende alguma coisa. Tanto que eu saí da posição de professor nesse podcast, agora eu sou quem aprende ouvindo vocês, sabe? Eu aprendo bastante porque não é um momento fácil da vida, não é, como o prof falou, não é um caminho reto para chegar, né? E, meu, só que vai ter gente que tá ouvindo isso, vai estar ouvindo o que você tá falando e tá se perguntando assim, meu Deus, mas como é que essa menina conseguiu ter essa autoconfiança? Como é que ela consegue? Como é que pode? Bom, primeira coisa, tá? Cada indivíduo é um indivíduo. Cada um reage de uma certa forma, cada um trabalha as suas emoções. O que a Janaína fez foi refletir de um ano para o outro e trabalhar durante o segundo ano exatamente essa valorização do que ela estava fazendo, né? Se você parar para reparar, é exatamente isso. Eu estou fazendo, eu valorizo isso que eu estou fazendo, eu valorizo os meus acertos, eu valorizo os meus erros, aprendo com eles, né? E que muitas vezes, você que está ouvindo agora, talvez você vai tomar um tapa na cara, você não tenha isso de valorizar o teu erro. Às vezes você erra e fala, ai, mas eu errei porque, né, tava vírgula ali no lugar errado. Ai, eu errei, mas é porque a culpa é porque o exercício tava faltando um ponto. Não é isso. Né? Jana, acho que você é melhor para falar. Não era assim que você fazia, né? Você fazia exatamente o que o prof falou, de errei, putz, mas por que que eu errei? Isso, né? Exatamente. Cada erro, uma coisa muito legal e eu acho que é legal de fazer, que eu fazia, era corrigir a prova não para saber só quanto eu tinha acertado, porque eu não passei em todas as provas que eu fiz, obviamente, mas depois de todas as provas que eu fiz, principalmente prova do EPG, que era somatória, cada Uhum. alternativa tinha uma questão praticamente diferente, eu gostava de fazer ela e corrigindo. Nossa, isso aqui eu errei, tá, mas por que que eu pensei que essa questão estava certa? Por que que eu achei que isso estava certo e eu marquei, sabe? Então, eu acho que é uma coisa muito legal de fazer. E cada prova não é um fracasso. Eu tô parecendo muito coach falando, Não, mas mas não não é. é. Cada prova você aprende alguma coisa. Em algumas provas você aprende que, nossa, no dia anterior você não pode ficar bitolado. Em algumas provas você vai aprender que aquela prova não é uma prova que você gosta de fazer. Eu, por exemplo, não gostava da prova da UniOeste que tinha que ter um monte de coisa decorada. Eu gostava de prova que tinha que pensar. E tinha amigos que adoravam a prova da UniOeste justamente porque era direta. Então Uhum. você tem que conhecer e você só vai conhecer isso fazendo e só vai fazer e vai errar, com certeza. Meu, muito legal, muito legal. Bom, Jana, eu acho que é isso que a gente tinha para conversar.
Mas assim, eu acho que a galera vai ter muita dúvida para tirar com você, principalmente sobre essa pessoa que você mudou de um ano para o outro, sabe? Tipo, essa tua reflexão. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo o teu Insta marcado. Eu não lembro se o teu Insta é aberto ou fechado, mas É acho que aberto. é, é aberto. E a galera vai falar com você, hein? Por quê? Porque eu acho que é importante você que está ouvindo conversar com quem já foi aprovado. Você ter essa possibilidade de trocar essa ideia. Porque aqui a gente faz 30 minutos de um bate-papo, não é suficiente, né? A Janaína falou algumas coisas que ela acertou e que ela errou, e mas não é o suficiente. Às vezes você ficou tipo, meu Deus, como é que ela fez tal coisa? Manda lá, né? Qualquer coisa manda pro prof, o prof pede pra ela com carinho, fala, ah, Jana, responde lá o pessoal e tal. Aí eu falo com ela e tudo, e a gente vai se conversando. Eu fiquei curioso, como é que é o nome da tua cidade mesmo que tu é? É São Jorge do Oeste. Quantos habitantes tem em São Jorge do Oeste? Não chega a ter 10 mil. E eu Hum, era do interior. Então ela era do interior da cidade do interior do interior. Então você São Jorge do Oeste. Tá, beleza. O prof ficou curioso, porque você falou que cidade pequena, eu fiquei pensando, mas da onde ali em volta? Ah, beleza, então. Só pra ter uma certa curiosidade. É perto de Pato Branco, no Paraná. Isso. Tá. Ficar uns 100 km de Pato. 100 km de Pato, então não é perto, é 100 km, né, meu? Pato era a cidade maior que tinha cursinho. Então, Cara, por isso por que tu isso teve que se mudar dessa. pra lá. Por isso que tu teve que se mudar. Sim, nossa, foi uma loucura, inclusive. Eu não conhecia, eu não morava, não sabia morar em cidade, porque eu morava na roça, eu não conhecia ninguém na cidade, eu não conhecia ninguém no cursinho, então foi uma transformação total da minha vida. Eu tava muito perdida no começo, foi muito difícil. Caraca, que impacto, meu! Eu não sabia que era tanto assim. Caraca, que doideira, Foi uma imagina. mudança radical. Meu. Ah, então aí sim, aí dá pra dar aquele susto, dar aquele baque, mas e que legal que você transformou e conseguiu superar. Agora mora numa cidade, acho que é do tamanho de Pato Branco, mais ou menos, só que com Universidade Federal, né? Que show, que show. Jana, muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite do prof. Fico muito feliz e fico muito orgulhoso, sabe? Porque quando eu comecei os meus cursos, eu comecei com uma telinha, com uma canetinha toda torta, minha letra era horrível, e aí você ainda assim foi lá e abraçou esse projeto do Prof. E agora você aceita de novo participar de um outro projeto do Prof. Espero que esse projeto dê tão certo quanto aquele que te aprovou e que aprove todos os colegas que estão aqui ouvindo a gente. Muito obrigado pela sua participação, viu? Nossa, eu que agradeço, prof. Sempre bom. Nossa, teu curso foi maravilhoso, fez toda a diferença para quem estava perdida para fazer questões descritivas. E muito obrigada pelo convite hoje também. Sempre um prazer. Legal. Esse ano é legal, sabe por quê? Porque a gente tá gravando em 2022, se você estiver ouvindo em 2023, em qualquer outro ano. Esse ano é legal porque provavelmente a Federal do Paraná, que é a universidade que a Janaína passou, volte com uma prova específica, que não teve durante a pandemia. Então é legal também, depois, Janaína, a gente voltar para conversar, porque a senhorita, de 40 pontos em química, tirou uma nota super elevada, que eu lembro de uns 37,8 por aí, né? Então a gente tem que voltar para fazer um podcast falando como você fez para tirar 37, quase 38 de 40 numa prova específica de química. Mas isso é assunto para outro episódio. Gente linda, maravilhosa, se você gostou desse nosso podcast, desse nosso episódio, compartilha, manda pra galera, passa a história da Janaína pra frente. Se você se identificou com ela, você pode ouvir no Spotify, no Apple Podcasts, pro pessoal da maçãzinha, e também lá no YouTube. Beijo enorme e até uma próxima. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.